Olá pessoa, daqui Mike Ribeiro, diretor, mentor da Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, Coaching e Alta Performance. Estou passando aqui para te fazer um convite muito especial, porque nós chegamos agora no momento mais importante do ano letivo de treinamentos da EBPNL, que é a formação em Programação Neurolinguística nível Practitioner. Dia 18 e 19 de agosto agora, nós iniciaremos mais uma turma extraordinária do curso de formação em PNL. Talvez você saiba, talvez não, dentro dos nossos treinamentos, dentro do treinamento Life, dentro do treinamento ROI, eu e toda a equipe, nós estamos utilizando a programação neurolinguística para gerar uma transformação naquelas pessoas, nas pessoas que estão dentro do treinamento. Nós, dentro dos treinamentos Life e ROI, nós não ensinamos a PNL. Nós utilizamos a PNL para embasar toda a experiência evolutiva do sujeito. É a partir do practitioner em PNL que o sujeito ele começa a se empoderar. Ele começa a pegar as ferramentas para ele. Por exemplo, nós utilizamos a programação neurolinguística para a realização de treinamentos de evolução pessoal e profissional. Agora, a PNL ela não é para isso. A PNL ela é para muitas outras coisas. O médico usa a programação neurolinguística na medicina, o advogado usa a programação neurolinguística no direito. Cada profissional usa a PNL dentro do seu negócio. O empresário, por exemplo, que é líder, que é gerente, que é gestor, que precisa aprender sobre pessoas, que precisa aprender a motivar pessoas, a entender como as pessoas funcionam, para que ele consiga fazer as pessoas entregarem muitos mais resultados e estarem muito mais engajadas na empresa. Então o empresário usa a PNL em si mesmo, no negócio e principalmente na liderança das pessoas. Então a programação neurolinguística ela é uma ferramenta de excelência humana. Talvez você saiba, talvez não, mas há mais ou menos 40 anos atrás, dois caras, Richard Bandler e John Grinder, eles, duas das mentes mais fabulosas dos Estados Unidos, um dos maiores linguistas dos Estados Unidos, o outro, um dos maiores psicoterapeutas dos Estados Unidos e programador, né, responsável pela programação de alguns dos maiores softwares americanos, inclusive responsável por alguns dos maiores programas da NASA, né? Dois caras, um linguista e um programador, eles tinham uma pergunta em comum, e a pergunta era, cara, por qual motivo existem pessoas excepcionais de grandes resultados e por qual motivo tem pessoas que nunca passam de resultados medianos, né? E há mais de 40 anos, esses dois caras, eles vêm estudando os padrões da excelência humana e com isso eles compuseram uma metodologia que se chama programação neurolinguística. Então a PNL, ela é a arte da excelência humana. A programação neurolinguística ela é considerada hoje o manual da mente humana. Imagina que a máquina mais fabulosa já construída, que existe no mundo, construída, na minha visão, por Deus, né? A máquina mais poderosa, que tem o maior número de potencial já construída, ela veio sem manual, né? E a programação neurolinguística é isso, é o manual da mente humana. A PNL, ela decodificou o como as pessoas de grande sucesso pensam, sentem e agem para construir resultados extraordinários, né? Então, agora dia 18 e 19 de agosto, nós iniciamos mais uma turma. Nós estamos hoje com quase 100 inscritos para a turma de PNL. O Practitioner em Programação Neurolinguística, onde você vai adquirir o manual da mente humana e poder colocar isso na sua vida, no trato da sua saúde, na educação dos seus filhos, nos seus negócios, na sua carreira, na sua gestão de pessoas. Se você for um líder, for um microempresário, for um profissional liberal, se você é uma pessoa que está imbuída dentro de algum tipo de carreira, a PNL ela vai fazer uma alavancagem gigante na sua vida. E quando que começa? Dia 18 e 19 de agosto próximo. O Practitioner são 10 dias de treinamento, ou seja, são 5 módulos de 2 dias. Acontece mais ou menos a cada final de semana. Então, um final de semana, pula um final de semana, outro final de semana tem, pula um final de semana, outro final de semana tem. No site da escola nós temos as datas prováveis do Practitioner, às vezes a gente precisa ajustar alguma data, mas são 5 finais de semana, totalizando 10 dias, que totalizam mais de 100 horas
de formação em como a sua mente funciona para gerar resultados e como você pode colocar a sua mente para trabalhar para você, a seu favor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não mais de vez em quando trabalhar a seu favor, de vez em quando trabalhar contra você, que é o que acontece com a maioria das pessoas que tem uma máquina extraordinária, mas que não tem um manual, que não sabe como utilizar essa máquina maravilhosa. Então, a formação do AMT, o Agente de Mudança e Transformações, é quando o sujeito ele decide adquirir a PNL, colocar a PNL na sua vida, para colocar a PNL em todas as facetas, as grandes saúdes da vida, gerar um impacto gigantesco nas áreas da vida dele. Quando ele vem para o Practitioner, você recebe 2 bônus que são extraordinários, que é, primeiro de tudo, a formação em coaching. Quando você vem para o Practitioner, você passa 10 dias, 5 finais de semana fazendo a formação em programação neurolinguística. Depois disso, como prêmio pela sua decisão em vir para o Practitioner, você recebe mais 40 horas, 2 finais de semana, 4 dias da formação do programa Expert Coaching, que é onde você vai se tornar um coach profissional que pode atuar tanto com você mesmo, com a sua família, também como um pai que é um líder, que é coach, como empresário, você pode colocar as ferramentas do coach no seu modelo de gestão de negócio. Se você está dentro de uma carreira e você se forma como coach, você, dentro da empresa que você está, você passa para um outro nível. As pessoas começam a te ver como um solucionador de problemas e grandes oportunidades começam a surgir para você. Às vezes a pessoa, ela faz a formação em PNL, faz a formação em coach, mais ou menos 30% das pessoas que fazem a formação em PNL e formação em coaching, inclusive, mudam, fazem migração de carreira. Porque como coach, você pode atuar no mercado profissionalmente. E o que é mais bacana? Você pode começar part-time, você começa atuando como coach nas horas vagas do seu horário de trabalho. Você vai se posicionando no mercado até que em algum momento você vai olhar e vai falar, cara, eu estou conseguindo receber dinheiro, estou conseguindo ganhar dinheiro, fazer dinheiro para mim e impactar a vida das pessoas, tanto com o coach quanto com o meu trabalho. É aquela hora que você começa a tirar o pé do seu trabalho e alavancar ainda mais a sua carreira como coach, né? Hoje, mais ou menos 30% dos nossos alunos que fazem formação em coach, eles acabam fazendo uma migração de carreira. Talvez você seja um profissional liberal, talvez você seja um empresário. Aí quando você faz a formação em coach, você passa a ser um líder coach, que trabalha de maneira muito mais profunda, conhecendo os valores, conhecendo as motivações, entendendo como cada pessoa do seu time funciona, quais são as habilidades naturais, os talentos naturais de cada um deles e podendo alocar essas pessoas e montar times de grande performance, aumentando muito mais as suas vendas, aumentando muito mais os seus resultados nos seus negócios, tá? A terceira formação que está dentro do pacote AMT é a formação no programa do Hipnose Prática, nosso programa de hipnose prática. Talvez você saiba, talvez não, algumas pessoas elas acabam tomando contato com a hipnose quando elas passam pelo treinamento Life e elas passam a ouvir falar que existe esse negócio de hipnose, e a hipnose nada mais é do que o potencial da nossa mente em alterar os estados emocionais. Quando você faz uma formação em hipnose prática, em 2 dias, são 20 horas de treinamento, esse é um bônus também do pacote AMT, você adquire o Practitioner, ganha a formação em coaching e ganha a formação em hipnose. São mais de 20 horas de formação, são 2 dias, onde você vai aprender a hipnotizar qualquer pessoa através da sua comunicação. Então imagine o quanto você pode potencializar o seu poder de influenciar pessoas conhecendo a hipnose, né? E a hipnose nada mais é do que a geração de estados alterados de consciência. O que é um estado alterado de consciência? É quando uma pessoa, por exemplo, ela está extremamente motivada. Isso é um estado alterado de consciência. Quando você, ao conversar com uma pessoa, coloca ela no estado de compra, você está falando com o seu cliente e consegue colocar o seu cliente no estado de compra com muito mais facilidade. Por quê? Porque você entende quais são os parâmetros da mente que tomam decisão. Isso é hipnose.
Hipnose não é coisa de bruxaria, não é uma coisa estranha que você vai lá e hipnotiza a pessoa. Não, hipnose conversacional, ajudar as pessoas a tomarem grandes decisões, tomarem decisões que gerem uma diferença na vida delas, que gerem uma diferença no seu negócio, na educação dos seus filhos. Quando você entende a linguagem hipnótica e como você consegue alterar os estados das pessoas para estados congruentes com determinados comportamentos, a sua vida muda, porque o seu poder de influenciar pessoas, ele é alavancado tremendamente. O que as pessoas não sabem, em geral, é que é o seguinte: nós nos hipnotizamos o tempo todo, nós hipnotizamos os outros o tempo todo. Todas as vezes que você se comunica com você de maneira persuasiva e faz você fazer algo pro bem ou pro mal, algo que te potencialize ou algo que te atrapalha, aquelas vozes que existem dentro das nossas mentes, que todos os dias quando a gente acorda, existem vozes. Aquelas vozes ou nos impulsionam ou nos limitam. Elas nos hipnotizam, elas nos fazem fazer coisas. Então o que eu sempre digo é assim, às vezes a pessoa ela não quer ser um hipnotista de palco, ela não quer ser um terapeuta, mas no meu mapa de mundo, na minha percepção como um mentor de alta performance, toda pessoa devia conhecer programação linguística, coaching e principalmente a hipnose. Por quê? Porque nós somos hipnotizados, nós somos influenciados o tempo todo. Você talvez ache que você gosta da comida que você gosta porque um dia você escolheu isso. E não é verdade. Você foi influenciado através do meio, através daquilo que era servido dentro da sua casa. A sua forma de pensar, você pensa, a maioria das pessoas pensa que foi ela que escolheu a forma dela pensar. Isso não é real. Nós fomos construídos, fomos programados desde o momento do nosso nascimento até o momento presente. E isso é hipnose, isso é PNL. Programação é PNL, programação é hipnose, né? Nós somos influenciados o tempo todo. Então, é muito mais inteligente entender como esse processo funciona para que você possa tomar posse do processo hipnótico, do processo de persuasão, de entender quando estão falando com você e coisas estão começando a acontecer dentro da sua mente, você poder identificar isso antes de você entrar num processo persuasivo. Seja na lida com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com seu namorado, seja isso num processo de persuasão de vendas, quando você está utilizando isso a seu favor, a favor da tua empresa, para que você consiga colocar seus produtos no teu cliente e principalmente para que você consiga blindar a sua mente contra a influência externa. A maior parte dos nossos estados emocionais, eles não são gerados pela gente, eles são gerados pela influência externa, pela pessoa não ter uma blindagem na sua mente e não perceber que está sendo influenciado o tempo todo, positiva ou negativamente. Então, eu costumo dizer que uma formação em hipnose é fundamental, mesmo que a pessoa nunca na vida pretenda hipnotizar literalmente alguém como um hipnoterapeuta, por exemplo. Não tem problema. Ainda assim, nós hipnotizamos e somos hipnotizados o tempo todo. Então eu penso, faz sentido para mim, que é muito mais inteligente conhecer esse processo minuciosamente para poder controlar essas variantes no dia a dia a seu favor e gerar uma blindagem na sua mente para estar menos suscetível, menos sensível às hipnoses, às persuasões externas e principalmente a sua persuasão interna. A maioria das pessoas não tem grande performance porque, ora, se persuade positivamente, mas ora, se persuade negativamente, né? Então, no pacote AMT, são 3 treinamentos, a formação em PNL, 10 dias, formação em coaching, mais 4 dias para que você se transforme em um líder coach e possa fazer isso dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua família, com a sua própria vida, você possa fazer auto-coaching, você ser o treinador de você mesmo e ir deixando de precisar de treinamentos externos, né? A programação neurolinguística é outra coisa que dá esse benefício para o sujeito. Enquanto você não se empodera das ferramentas da PNL, o que acontece? Você fica eternamente, amém, precisando que alguém treine você. Por quê? Porque você não tem ainda uma mente onde você entende todos os seus processos mentais e possa você mesmo fazer intervenções em você. Então, pacote AMT.
Practitioner em Programação Neurolinguística, 10 dias. Formação em Coaching, do programa Expert Coaching, mais 4 dias e mais 2 dias da formação em Hipnose, onde você vai entender como são gerados os processos alterados de consciência, os estados alterados de consciência, através da nossa comunicação, tá bom? Então, esse é meu convite para você. É um dos momentos mais importantes do nosso ano e talvez uma das decisões mais importantes da sua vida. E eu gosto sempre de dizer o seguinte: não acredite em mim, não acredite em mim. Entra no Facebook, se você é nosso aluno, provavelmente você está no nosso grupo, no grupo fechado da escola. Se você porventura não tiver, chama a Márcia aqui na escola, seja pelo 0800, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, e a Márcia inclui você no nosso grupo no Facebook. E cara, lá tem quase 4 mil, 5 mil pessoas, das quais pelo menos quase 1.000 delas fizeram a formação no AMT. Pergunta para as pessoas, não acredita em mim não, pergunta para quem já fez a formação em PNL o nível de importância que essas pessoas elas deram para esse treinamento. Para você ter uma ideia, obviamente não existe almoço de graça, tem um investimento para fazer o treinamento, e é muito comum as pessoas chegarem no final do primeiro dia, são 10 dias. Quando chega o final do primeiro dia do Practitioner, é normal as pessoas olharem para mim e falar: Michael, se o treinamento terminasse hoje no primeiro dia, o que eu investi nesse treinamento estava pago. Porque o que eu aprendi aqui nesse primeiro dia já teria justificado o meu investimento. Você imagina, primeiro de 10 dias, muitas pessoas já sentem que o investimento valeu a pena. Depois tem mais 9 dias de PNL, depois tem mais 4 dias da formação em coach e depois tem mais a hipnose, né? Tem os estados alterados de consciência. E a outra coisa que é importante você levar em consideração é o seguinte: algumas pessoas falam: nossa, Michael, mas vou ter que investir e tal. Cara, tem um custo o conhecimento. A única coisa que você não pode esquecer é o seguinte: tem um custo a ausência de conhecimento. Conhecimento é poder. Ausência de conhecimento é despoder. É não poder fazer coisas por falta de conhecimento. Pegar uma pessoa, por exemplo, que nós temos dezenas, centenas de casos como esse, que vêm, investem no treinamento e depois, formados em coaching, às vezes na primeira, na segunda sessão que a pessoa vendeu de coaching, ela já pagou o investimento do treinamento inteiro, do AMT inteiro. Com 2 clientes de coaching você paga esse investimento e você vai levar esse aprendizado por todos os dias da sua vida, podendo se programar, podendo fazer auto-coach, podendo fazer coach com outras pessoas, podendo ser um líder coach no seu negócio, usando todo o conhecimento da PNL na sua cabeça, na sua mente pro resto da vida, podendo educar os seus filhos a partir de crenças e valores da programação neurolinguística, que é a maior ferramenta de alta performance do mundo, né? Tony Robbins tem uma frase que diz o seguinte: não existe um centavo de dólar nos Estados Unidos que troque de mãos sem que a neurolinguística esteja sendo usada de maneira massiva, ou seja, é hoje conhecida como a maior ferramenta de excelência humana da atualidade. Então imagine você em posse disso. Michael, tem que investir? Tem que investir. Obviamente, não existe almoço de graça. Michael, nossa, mas eu vou ter que ir lá 16 dias. Cara, quando acabar o treinamento, é normal as pessoas falarem assim: Michael, acabou, eu não acredito, quero continuar. A saudade que você vai sentir quando o treinamento terminar, você não acredita. Por quê? Porque existe uma coisa que diz, tem uma frase do Jim Rohn que diz o seguinte: você e eu somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso é a teoria dos sistemas, tá? Todo sistema humano, ou ele te impulsiona ou ele te atrapalha. E é normal a gente estar inserido em sistemas de pessoas que não estão fazendo um caminho evolutivo massivo de investimento, de tempo, dinheiro, crescendo, rompendo crenças limitantes. A maioria das pessoas não está fazendo isso. Quando você está dentro do practitioner, do coaching, do hipnose, você está ali com mais 80, 100, 150 pessoas durante meses. Pra você ter uma ideia, a formação de PNL, o AMT, ele começa agora, termina praticamente no fim do ano, em outubro, quase que em novembro. Você vai passar quase meio ano estudando com pessoas, empresários, pessoas de alta performance, pessoas que têm grandes resultados, porque obviamente nem todo mundo pode investir nesse tipo de treinamento. Você vai estar se inserindo num sistema que dentro do nosso país hoje, dentro da nossa escola hoje, você raramente vai achar um grupo tão grande, de tantas pessoas buscando um empoderamento tão grande e pessoas que vão ter
as que já não têm muitos recursos, sejam eles internos ou externos, vão adquirir muitos recursos, você não tem noção do tipo de network onde você vai estar inserido. Enfim, como você talvez saiba, eu imagino que sabe, a IBPNL hoje é um dos maiores celeiros do desenvolvimento pessoal. Nós temos aqui gestores, CEOs, grandes empresários das grandes empresas nacionais, multinacionais que fazem treinamentos com a gente. Se fosse você, ia adorar estar no meio de pessoas de altíssima performance, que tem foco nos seus sonhos, nos seus objetivos, em desenvolver ao máximo. E se você for um ROI, você vai me entender o seu poder de voar. É isso, 18 e 19 de agosto agora, nós iniciamos o pacote AMT, Practitioner, Coaching e Hipnose. Eu tenho uma observação para te fazer que talvez também faça uma diferença na sua decisão. O treinamento de hipnose, o sujeito ele adquire o Practitioner, ele ganha, é um bônus da IBPNL, a formação em Coaching, tá? Muita gente faz formação em Coaching por aí. Nós não vendemos a formação em Coaching. Por quê? Porque Coaching sem PNL, o sujeito nunca vai passar de um Coaching medíocre. Tanto que aqui a gente adora coaching, a gente usa coaching o tempo todo, mas o coaching ele é um bônus da formação em PNL. E o segundo bônus é a formação em hipnose prática, onde o sujeito aprende como funciona a mente e os estados alterados de consciência no processo de persuasão. O ano de 2018 é o último ano onde nós teremos o bônus do hipnose prática. A partir de 2019, o combo, o pacote AMT, ele será apenas a formação em PNL e coaching. Este ano e apenas 2018, quem fizer nessa turma agora ainda vai ter a oportunidade de receber esse presente, esse segundo bônus, que é a formação em hipnose prática. Ele será removido do combo do AMT para 2019. Mas você que estiver com a gente no combo agora em 2018 ainda vai ter a oportunidade de receber também esse presente muito especial, que muito mais do que os 2 ou 3 mil que custa esse curso, a formação em hipnose é algo extraordinário e ela está presente. Essa é a última turma da IBPNL onde a formação em hipnose está presente como uma bonificação, como um presente para quem vem para o Practitioner, tá? Então é isso. Como eu disse, a turma está se formando, nós somos quase 100 pessoas já e daqui poucos dias a gente começa uma formação que eu acredito que devesse ser incutida, ensinada para a gente desde o jardim da infância, né? Porém, o nosso sistema educacional, nem nos Estados Unidos isso não está sendo ensinado ainda nas escolas, apenas nos cursos de graduação. Então não adianta esperar que o nosso país vá fazer isso pela gente, sou eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer, mas eu acho que programação neurolinguística, como você se programar neurolinguisticamente, como você ouvir as suas programações mentais, as programações mentais dos outros e poder intervir para que você possa evoluir, é uma coisa que devia ser ensinada desde o jardim da infância, mas não é. Então é chegada a hora de você ter a oportunidade de tomar posse da PNL, da programação neurolinguística e aprender a se programar neurofisiologicamente para que você possa obter mais daquilo que você valoriza. É isso, esse é meu convite para você, para que você esteja com a gente nessa próxima turma do AMT. Um beijo no seu coração e nos vemos sempre no próximo nível. Valeu, um grande beijo, fica com Deus.